Olá, mais um Saber Direito Debate começando. E hoje o tema do nosso programa é meio ambiente. A nossa convidada é a advogada, doutora e professora de Direito Ambiental, Larissa Schmidt. Professora, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Imagina, é um prazer conversar sobre esse tema, né, que me é tão caro e que é tão relevante hoje em dia, né, principalmente em função das situações, das crises ambientais que a gente tem vivenciado, né. Pois é, um tema relevante, uma discussão ainda relativamente nova, até pouco tempo ainda não tinha essa preocupação. Hoje os países vêm se adaptando para poder incluir na legislação ou adotar uma legislação específica. Como é que é a visão e a abordagem do Brasil a respeito disso, em linhas gerais, professor? Bom, na verdade, nós temos legislação ambiental desde a década de 70, né, no Brasil, e uma política nacional que foi publicada em 1981, que já deu as diretrizes e criou instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, então, há várias décadas, né. O que acontece é que, efetivamente, depois da publicação, depois da Constituição Federal de 1988, principalmente porque ela tem, né, um artigo específico sobre esse assunto, que é o artigo 225, se criou a possibilidade, né, de ampliar o espectro de responsabilização por causa de danos ambientais, inclusive com assim, o tripé de responsabilização na área civil, administrativa e criminal, e que possibilitou a instituição de novos instrumentos e também tanto preventivos quanto de responsabilização no caso de dano, né? O Brasil não tem pouca legislação, nem tem legislação, o Brasil tem muita legislação ambiental, se nós formos comparar com outros países, né? Agora, falar de efetividade já é um pouco diferente, né? Pois é isso que eu quero saber da senhora agora. As leis brasileiras são muitas normas, muitas regras. O Brasil tenta trazer dentro do ordenamento jurídico leis específicas sobre cada tema dentro do meio ambiente, mas elas são respeitadas hoje pelo cidadão, pela empresa? Ou não saiu do papel, né? Não, o Brasil tem um bom arcabouço legal na área de responsabilização. Nós temos princípios que são princípios constitucionais, nós temos princípios que estão respaldados em vários instrumentos legais, como o princípio da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, que é aquele que indica que efetivamente o setor produtivo deve internalizar o custo ambiental para o processo produtivo, quer dizer, custo ambiental não é custo social, não pode ser custo que seja sociabilizado, né? Porque isso é um custo de quem ganha no mercado, de quem está oferindo, né, benefícios. E nesse sentido, a gente tem tanto essa parte de princípios e de normas preventivas, quanto as normas de responsabilização, que são aplicadas ou que devem ser aplicadas quando há uma falha, digamos assim, dos princípios de precaução das normas preventivas, né? Então, a legislação é bastante ampla com relação a isso, né? O que eu acho que está enfraquecido nesse processo são os órgãos ambientais, né, do ponto de vista, por exemplo, dos órgãos estaduais, os órgãos estaduais de meio ambiente, por excelência, hoje são os órgãos autorizativos de licenciamento ambiental, né? Porque a grande parte dos licenciamentos hoje é conduzida pelos órgãos estaduais de meio ambiente. E a grande maioria dos órgãos ambientais estaduais do Brasil está enfraquecida, porque, do ponto de vista das políticas dos estados, eles não são considerados tão relevantes, né, no processo da administração pública. Então, isso acho que é uma situação bastante complicada. Então, você verifica que há uma situação comum dos órgãos estarem defasados, com poucos técnicos, com situação de trabalho deficitária, e que aí, efetivamente, acarreta uma fiscalização deficiente, né? Certo. Agora, o poder público, né? Qual que é o papel do poder público na questão de garantir preservação, evitar degradação? O poder público tem dois papéis bem claros e bem delimitados, né? Que é o primeiro, que é o de formulador de políticas, e que o Brasil é um bom formulador de políticas, e aí a gente parte para a necessidade de implementação dessas políticas. Aí o Brasil, às vezes, nós temos alguns tropeços na área ambiental, né? Porque tem aquela fala que diz, tem lei que funciona, tem lei que pega, tem lei que não pega. E na verdade, por exemplo, a gente pega a situação dos recursos genéticos no Brasil. Teve
20 anos de vigência de um sistema que não era eficiente, que todo mundo dizia que não era eficiente, o setor produtivo dizia que não era eficiente, o setor acadêmico reclamava, e o governo realmente teve dificuldade de levar adiante a formulação de uma nova política. Mas o Brasil é um bom formulador de políticas nessa área. Não sei se é necessariamente um bom fiscalizador, acho que não, né? Mas eu acho que o maior déficit que a gente tem é na questão de segmento e implementação das políticas públicas, que não é necessariamente um problema das políticas ambientais, né? Um problema de estrutura como um todo, né? E entre as políticas públicas, tem alguma que está relacionada à diminuição das mudanças climáticas no país? Sem dúvida. O Brasil tem dois cenários a serem considerados aí, né? O Brasil sempre foi um ator muito forte, muito significativo na negociação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Global do Clima, que foi a convenção que foi assinada em 1992, durante a ECO 92, um dos acordos, uma das convenções, né? O outro foi o de biodiversidade. E o Brasil sempre atuou muito fortemente junto a um grupo de países de negociação, que a gente chama que é o G77, mais a China, que é um grupo de países em desenvolvimento, e é um grupo até difícil, né, de negociação, porque tem os países latinos, os árabes, os africanos, alguns países asiáticos, né, a China, menos o Japão, que é país desenvolvido, e sempre foi um ator muito importante nesse processo para impulsionar as discussões, para você ter decisões bastante significativas. E o que aconteceu? O Brasil trouxe para o cenário interno, isso é uma regra, né, do direito internacional, de você ter um regime internacional e depois ter uma internalização de normas para a implementação das políticas e princípios previstos nas regras internacionais, e o Brasil fez isso, criou uma comissão interministerial de mudança do clima, que foi muito ativa durante o período de vigência do protocolo do regime de redução de emissões do protocolo de Quioto, que acabou em 2012, né? Foi muito eficiente. O Brasil foi o terceiro país no mundo de redução de emissões no MDL, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Criou uma lei nacional, na qual ele se comprometeu a reduzir emissões de forma significativa. Houve um compromisso internacional, o presidente Lula esteve na Convenção da Dinamarca, declarou que o Brasil assumiria um compromisso que seria voluntário internacionalmente, mas que internamente seria vinculante. Ou seja, era facultativo, né? Ele não era obrigado a isso, mas ele assumiu metas. Criou a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima, que é a Lei 12.187, que foi publicada em 2009, né? Isso coincide com esse momento político positivo da Convenção, e aí publicou um decreto, publicou o Plano Nacional de Mudança do Clima e hoje está fazendo os planos setoriais de redução de emissões. Mas, por exemplo, se você considerar os esforços do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar na redução de emissões, e você verificar, por outro lado, outras áreas do governo que investem fortemente ou puxam o investimento da área de energia para a produção de energia com alta emissão de carbono, como é o caso das termoelétricas, você vê que tem uma dissonância muito séria na elaboração da política pública. E nessas políticas, professora, o Brasil tem uma parceria, conta com a parceria e trabalha em conjunto com ONGs, não é isso? Em muitos casos, sim. Eu acho que a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande, as realidades são muito distintas, tem muitas coisas a serem feitas. Se você pensar em resíduos sólidos, por exemplo, você tem cerca de, no mínimo, 3 mil lixões de porte significativo no Brasil hoje. Nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos, ou seja, mais de 50% dos municípios brasileiros têm um lixão, né? Nós temos um grande infeliz exemplo aqui, uma realidade muito próximo da onde a gente está aqui em Brasília, que envolve situações de catadores e bastante complexa com relação a isso. As ONGs, que a gente chama que são esses entes paraestatais, né, que representam interesses públicos também, mas que não são o governo, elas são muitas vezes parceiros interessantes porque elas conseguem chegar e alcançar
locais ou populações onde o Estado efetivamente não consegue, no interior da Amazônia, né, o atendimento de alguma necessidade específica, com o trabalho de catadores, isso efetivamente é fato. Hoje, por exemplo, tem algumas organizações não governamentais que estão trabalhando muito seriamente na questão de mobilidade urbana e que tem forçado a questão de discussão de ciclovias em regiões metropolitanas e que tem aportado muita coisa para a produção de políticas públicas, né? Então, isso realmente faz a diferença. Agora, o que a gente tem que entender também é que uma coisa é governo e outra coisa é uma organização não governamental e que esses papéis também não podem ser confundidos, né? Que o governo tem a sua responsabilidade e tem que atender às demandas da sociedade nesse sentido, né? As ONGs vão reclamar, vão achar que aquilo pode não ser satisfatório e tem esse papel justamente de inclusive manifestar a sua inconformidade face, né, às políticas públicas ou suas falhas de implementação. Professora, a senhora continua no estúdio, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a professora Larissa Schmidt, aqui no Saber Direito Debate. Não saia daí, tem mais informação daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras desta semana aborda a questão dos refugiados na Europa. Imagens dramáticas tomam conta dos noticiários, mas geram alguma confusão entre quem são refugiados e quem são migrantes. Para nos ajudar a entender esta situação, nós conversamos com Luiz Fernando Godinho, porta-voz no Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e Inês Lopes, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade de Brasília. Não perca! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. E hoje a nossa convidada é a professora Larissa Schmidt. Ela está aqui no Saber Direito Debate falando, sabe, sobre o quê? Meio ambiente. Professora, o papel da sociedade na preservação do meio ambiente. Complicado, né? O papel da sociedade de preservação do meio ambiente é total. Não, na verdade, muitas vezes a sociedade brasileira quer imputar ao governo responsabilidades que também são suas, né, exclusivamente ao governo. Uma vez eu assisti um rápido caso, uma entrevista de uma repórter estrangeira questionando o embaixador do Itamaraty. Ele disse o que o governo brasileiro está fazendo para preservar a Amazônia. E a resposta dele disse: minha senhora, eu acho que a senhora deveria perguntar o que a sociedade brasileira está fazendo para preservar a Amazônia. Porque, na verdade, né, você tem um esforço de governo para deter desmatamentos, né, para deter uma série de situações aí, um esforço sem o alcance, né, como deveria ser, de resultados, né, mais favoráveis. Você tem redução de taxas de desflorestamento? Tem, mas você tem alguns biomas no Brasil que eles estão efetivamente tendo quase que o mesmo destino da Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem um remanescente muito pequeno, né, da sua mata originária, e isso está acontecendo, o que aconteceu com a Mata Atlântica, exatamente com o Cerrado brasileiro, porque o governo hoje não tem o alcance, né, não consegue manter o foco de fiscalização, etc., num país continental como esse, como ele faz na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga. E hoje a sociedade brasileira faz uma escolha, na verdade. Que escolha é essa? Eu estou removendo o cerrado, que detém, aliás, a maior concentração de diversidade biológica em savana do planeta, está no cerrado. Quanto maior a concentração de biodiversidade no local, mais rica e mais potencial de pesquisa e de exploração ela tem a oferecer. E, na verdade, nós estamos trocando o cerrado pela soja. Então, ou por produtos que são commodities, né, e que é uma escolha da sociedade brasileira,
em fazer isso. Isso não é só responsabilidade do governo. A regra hoje, por exemplo, uma regra de mercado é que, no caso de commodities, você recebe o preço que o comprador determina. Então, a soja e as outras commodities brasileiras estão sujeitas ao mercado internacional. Se você inverter e tiver um alto investimento de tecnologia, tiver um produto de ponta, quem coloca o preço no seu produto é você, é o vendedor. Então, se você invertesse essa lógica, por exemplo, de pesquisar, de aumentar a pesquisa, investimento de área de pesquisa e inovação em produtos oriundos de biotecnologia do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, né, talvez você tivesse um ganho muito mais significativo na balança comercial que a exportação de soja. Só que isso precisa de um grau de investimento, de um tempo de amadurecimento e de um planejamento adequado para fazer uma troca, uma substituição de uma matriz, né, que é tão significativa para o Brasil do ponto de vista econômico, que como é justamente a exportação de soja, né. Então, eu acho que a sociedade brasileira precisa se movimentar e refletir um pouco mais sobre essas questões. A questão da água as coisas começam, né, na água, na energia, porque são onde as pessoas mais sentem, ou primeiramente sentem o problema na sua casa, né? Então, há, na verdade, também um desconhecimento do potencial, ainda, um grande desconhecimento do potencial da biodiversidade do Brasil e de recursos naturais, que o Brasil ainda precisa preservar para poder conhecer eu acho que a sociedade brasileira está um pouco afastada, né? Isso é também uma característica, né, do mundo atual, de ser extremamente urbano e de desconhecer muito o entorno natural, né? E aquilo que você não conhece bem, que você não sabe, você também não se preocupa em preservar, né? Papel da sociedade. Agora eu queria que a senhora falasse do papel do judiciário. A área de meio ambiente, ela elas têm sido, digamos assim, por excelência, conflituosa, né? Porque você tem, assim, primariamente estabelecido um conflito entre a forma de utilização do recurso e o poder econômico, que quer, obviamente, poder oferir os seus benefícios e um maior ganho em cima do bem ambiental. Esses conflitos, quando instaurados, eles vão parar, obviamente, no Poder Judiciário. E hoje, como nós temos, muitas vezes, ainda conflitos de competências não bem resolvidos na área de meio ambiente, dificuldades, muitas vezes, de interpretação em função das legislações não serem muito claras, divergências entre o entendimento do Ministério Público e dos órgãos ambientais. O Judiciário hoje acaba resolvendo ou determinando orientações e formas e decisões em cima de grandes conflitos ambientais, né? Como é o caso das grandes hidrelétricas, que, em última instância, o Judiciário acaba por definir quem tem razão, né? Então, é muito importante o papel do Judiciário, até porque é significativo também a gente destacar que o Judiciário também precisa se qualificar para atuar na área de meio ambiente. Os estudos são muito complexos e o Judiciário, por vezes, também enfrenta essa dificuldade até de entendimento de determinados assuntos, né? Então, eu acho que também é importante que o Judiciário preste atenção na atualização que a legislação ambiental brasileira vem sofrendo e vem, né, se aprimorando, porque nós estamos regulando temas muito complicados. E aí, quando isso chega no Judiciário, por vezes, né, principalmente os juízes de primeira instância, tudo tem que encarar situações bem complicadas para resolver, né? Professora, agora com relação ao direito ambiental, né? Como é que tem sido isso no cenário internacional e esse tema tem se tornado frequente nas agendas de discussões? Para você ter uma ideia, o Brasil se vincula a mais de 200 temas ambientais internacionais, tá? É uma agenda muito grande. E a agenda internacional também é uma agenda cara, porque para você acompanhar, implementar e ter uma participação efetiva nesses processos, por isso que os países em desenvolvimento atuam em bloco nesses processos de negociação internacional, porque é muito diferente você ter, por exemplo, um país que tem de menor índice de desenvolvimento econômico, se você
colocasse isso numa discussão junto com a União Europeia, onde tem toda uma estrutura, né, jurídica de apoio fenomenal para discutir acordos multilaterais, etc., você tem uma clara desvantagem, né? E a gente eu já atuei junto com o Ministério de Relações Exteriores como representante do Brasil em negociações da área de mudança do clima. E você vê que, por vezes, você está ali cuidando de vários assuntos ao mesmo tempo, que é a estrutura que você tem, que é o que o governo conseguiu sustentar para lhe mandar para um processo de negociação que dura 15 dias, no caso de mudança do clima, por exemplo, ou 3 semanas, como no caso da Convenção de Biodiversidade, e você se depara com equipes de outros países, por exemplo, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, com uma facilidade, né, de negociação muito grande. Então, você tem hoje uma agenda que é complexa, que é difícil de acompanhar, e ela realmente, talvez ela tenha ficado até grande demais. Né? Para acompanhar isso tudo precisa fôlego, né? E a regra é que a gente vai internalizando aos poucos os acordos internacionais e criando novas obrigações. A maior parte da legislação ambiental brasileira tem origem internacional. Tá? Nós não inventamos a roda em muitas coisas. Por quê? Porque clima é assim, biodiversidade é assim. Foi só uma adaptação à nossa realidade, né? Os princípios são assim, porque foram cartas e acordos internacionais que isso aconteceu com outros países também, né? Exceto resíduos sólidos. Resíduos sólidos têm uma característica, né, de territorialidade, de ser um problema nacional, que você não tem, né, nenhuma... não tende a ter nenhuma conversação com outros estados, né? Professora, a lei da biodiversidade, recentemente sancionada, em linhas gerais, que legislação é essa? E eu queria saber da senhora por que ela causa ainda tanta polêmica, né, entre ambientalista e indústria farmacêutica. Olha, eu acho que a indústria farmacêutica já está mais tranquila. Alguns ambientalistas parece estar um pouco menos. Comunidades indígenas tradicionais continuam reclamando de alguns conceitos que permaneceram na lei. Mas aí a gente tem um cenário também que a gente tem que considerar, que o executivo não elabora e não aprova leis sozinhos, né? Nós temos uma divisão de poderes e que o poder legislativo se faz ouvir e tem se fazido ouvir muito significativamente, né, mais recentemente, em função das próprias divergências entre o executivo. Então, essa lei é muito recente, ela tramitou em regime de urgência, tá? A lei de número 13.123, agora de 2015, ela revogou a medida provisória 2.186 de 2001, que foi uma medida provisória que foi editada a título de quase que emergência, em função de denúncias que o governo brasileiro estava recebendo na época por acessos irregulares a recursos genéticos, biopirataria, etc. Tá? A lei é muito extensa, complexa, mas ela inova em muitas coisas. Ela desonera a pesquisa de processos burocráticos que eram exigidos antes, então ela simplifica muito isso. O setor de pesquisa está satisfeito, pelo menos demonstra estar satisfeito. Ela vai precisar de um decreto muito grande de regulamentação. Ela exige critérios de rastreabilidade, ou seja, você quer saber se você comprar um shampoo no mercado que foi utilizado um produto da flora brasileira, jaborandi, por exemplo, e você tem o que o Ministério do Meio Ambiente quer implantar um sistema de rastreabilidade para saber da onde saiu aquele recurso genético, se houve conhecimento tradicional associado àquele recurso genético, que é aquele conhecimento que é detido pelas comunidades tradicionais indígenas sobre a forma e o uso, né, da fauna, da flora, das plantas, né, dos animais. A lei simplificou a forma, né, as formas não de acesso, mas de cadastro, né, ou seja, você passa por um sistema onde você diminui as questões de comando e controle e transforma ele num sistema declaratório. Então, o ônus é do setor privado de fazer suas declarações e haverá uma intervenção do poder público mais pontualmente do que era anteriormente, né? E ele cria também um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, tá? Que vai ser regulamentado por decreto dentro de 180 dias, a partir da publicação da lei,
que é realmente uma inovação, porque em vez de você trabalhar só com contratos privados entre provedores, que são essas comunidades, e os usuários, que são as indústrias, por exemplo, ele estabelece um percentual que vai ser destinado para esse fundo, e esse fundo tem o objetivo justamente de amplificar a repartição de benefícios, de ter verbas aplicadas em projetos de preservação. Eu acho que são coisas muito interessantes que estão sendo previstas aí. Vamos ver o que acontece de regulamentação. A nossa conversa ainda não terminou. No próximo bloco, a gente traz dicas de bibliografias. É rapidinho, já voltamos. O Saber Direito Debate está de volta agora com dicas de bibliografias. Professor, o que a senhora trouxe para a gente aí com relação à dica para o concursando, para o estudante de Direito Ambiental? Como a gente falou de temas específicos, né, eu estou trabalhando com três propostas assim, de orientação nessa área, um da área de biodiversidade, outro na área de economia climática e outro de resíduos sólidos. Tá? Do ponto de vista da biodiversidade, a Embrapa, a SBPC publicou um livro que se chama Biodiversidade e Conhecimento Tradicional Associado, e embora ele esteja, ele tenha as regras do regime da medida provisória, ele talvez seja o livro mais completo que a gente tem para entender os conceitos de acesso, de anuência prévia, de contratos de repartição de benefícios e todas as resoluções do CEGEM, que é o Conselho de Recursos Genéticos, que são mais de 40 no total. O outro é um livro do Jacques Markovitch, que se chama Economia da Mudança do Clima no Brasil, que não é um livro estritamente de direito, mas que trata dessa intersecção da mudança do clima com os processos econômicos, né? As pessoas acham que convenções internacionais tratam só de bens ambientais, né, de proteção de direitos ambientais. Na verdade, não é isso. A grande maioria das convenções hoje tem um cunho fortemente econômico. A mudança do clima é um exemplo disso, porque ela interfere, as questões de emissão de gases de efeito estufa interferem com todas as atividades antrópicas, todas, o nosso sistema de transporte, de produção de energia, o nosso consumo, tudo. Aliás, por isso que é tão difícil de resolver o problema, né? Então, esse livro eu acho interessante justamente por causa disso. E na área de resíduos sólidos, nós temos ainda, não temos tanta bibliografia, mas eu acho interessante um guia de elaboração de planos que o próprio Ministério do Meio Ambiente produziu, que ele tem um bom resumo da legislação e ele orienta, na verdade, ele é para a orientação dos municípios, para a elaboração dos planos municipais, mas ele é um roteiro bem interessante para interpretar a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele está disponível no site lá do Ministério do Meio Ambiente, eu acho que é uma boa dica. Boa sugestão, né? Professora Larissa, muito obrigada pelas informações, por aceitar participar do programa, muito interessante a conversa, né, a respeito de um tema tão importante. Bom, eu agradeço a atenção, agradeço o convite. Obrigada. Ok. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente. Saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.